Você sabe por que Bolsonaro foi preso? Qual é a fundamentação legal? Foi por causa das joias? Por causa do cartão de vacina? Golpe? Foi nada disso. Eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Há centenas de notícias falando sobre a prisão, mas ninguém está falando sobre o motivo dela. E quando falam, falam tudo errado. Na verdade, essa prisão não aconteceu por causa de uma sentença ou qualquer decisão judicial em um processo. Sequer há ainda há ação judicial sobre ela. A decisão do ministro Alexandre de Moraes aconteceu no inquérito de número 9.995 do Distrito Federal, que investiga Eduardo Bolsonaro pelo crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Aparentemente, ir até os Estados Unidos buscar ajuda contra atos ilegais de um juiz é uma tentativa de abolir a democracia do Brasil. Importante também mencionar que essa investigação não tem nada a ver sobre atentado à soberania. Isso é puro discurso. A vítima aqui é a democracia, não a soberania do país. Importante também mencionar que esse inquérito que ensejou a prisão de Bolsonaro não é aquele mesmo onde vários militares ficaram diante do ministro para prestar depoimento, inclusive o próprio ex-presidente Bolsonaro. Aquele é uma outra investigação. Esse inquérito foi aberto depois que Donald Trump impôs as tarifas de 50% no Brasil. Então é muito recente. Durante esse inquérito, Bolsonaro foi impedido de se aproximar de embaixadas, manter contato com autoridades estrangeiras e usar redes sociais. Além de, claro, o caso vexatório da tornozeleira eletrônica. E aqui vale esclarecer um ponto muito importante. Uma medida cautelar serve para guardar ou proteger um processo. Elas são aplicadas quando a liberdade plena do investigado ou do acusado representa um perigo para a sociedade, para a vítima ou para o próprio andamento do processo. Se o que está sendo investigado é a tentativa de Bolsonaro abolir o Estado Democrático de Direito, o que ele usar ou não usar rede social faria diferença. Bolsonaro estava tentando fazer isso conversando com Trump pelo Instagram? Não faz sentido nenhum. E a tornozeleira eletrônica? O que ela interferiria nesse crime? A intenção é óbvia: tornar Bolsonaro incomunicável. E um ótimo exemplo disso é justamente a determinação de sua prisão cautelar. Bolsonaro foi preso por ligar para pessoas que estavam na manifestação em sua defesa. Para Alexandre de Moraes, isso é uma forma de usar redes sociais através de terceiros. Moraes ainda diz em sua decisão que a participação dissimulada de Jair Messias Bolsonaro, preparando material pré-fabricado para divulgação nas manifestações e redes sociais, demonstrou claramente que manteve a conduta ilícita de tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a justiça, em flagrante desrespeito às medidas cautelares anteriormente impostas. Mas em momento algum ele cita o que foi dito no vídeo que tentava coagir o Supremo Tribunal Federal. O que Bolsonaro falou de tão poderoso que teria poder de obstruir a justiça. Ficou claro que apenas o fato de produzir um vídeo já significaria coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a justiça. O que não faz sentido nenhum. Moraes já havia deixado claro que Bolsonaro poderia dar entrevistas livremente, mas aparentemente ligar para apoiadores não pode. Veja essa parte da decisão do Moraes que determinou a prisão do Bolsonaro, falando sobre as entrevistas. Em sua decisão, o ministro diz que, em momento algum, Jair Messias Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos ou privados, respeitando os horários estabelecidos nas medidas restritivas. Entretanto, quando ele mostrou a tornozeleira eletrônica em um evento público para as empresas de jornalismo, Alexandre de Moraes considerou isso como desrespeito às medidas cautelares. Além disso, uma foto que Carlos Bolsonaro postou de seu pai elogiando ele também foi utilizado para justificar a prisão de Bolsonaro. Em sua decisão, Alexandre de Moraes ainda diz o seguinte: como toda medida cautelar imposta pelo Poder Judiciário, a restrição à utilização de redes sociais não pode ser burlada por esquemas espúrios que, pretendendo manter diversas vinculações em redes sociais por milícias digitais, apoiadores políticos ou investigados, continuem a propagar os mesmos atos executórios ilícitos. Acontece que em momento nenhum ele diz que atos executórios ilícitos são esses. O que Bolsonaro fez que atenta contra a democracia? Não há a literalidade da explicação de quais atos foram esses, apenas determinações genéricas. Logo em seguida, o ministro ainda cita o caso onde Bolsonaro mostrou a sua tornozeleira eletrônica, citando que este foi um ato onde o ex-presidente descumpriu a medida cautelar. Portanto, questionar decisão do ministro do STF significa para Moraes um ato atentatório à democracia. Importante lembrar que ministro é juiz.
E questionar decisão de juiz não só não é crime, como é um direito humano assegurado, como de duplo grau de jurisdição e o próprio direito à defesa. É absurdo pensar que questionar a opinião e decisão de juiz significa atentar contra a democracia. Portanto, como segundo o ministro houve descumprimento de suas medidas cautelares impostas a Bolsonaro, ele decretou sua prisão. Alguns pontos dessa decisão são bastante críticos. Veja a fúria do ministro ao dizer que a justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico. Vale lembrar que este processo está em fase de inquérito, ainda está investigando o que aconteceu ou não aconteceu. O ministro diz que o réu não poderá ficar impune. Acontece que não existe punição em fase de inquérito. Inquérito é para investigar e não para punir. A punição é determinada em sentença. Tudo isso deixa claro qual é a intenção do ministro. Ele não está analisando o caso. Ele está punindo investigados com um inquérito. A sua decisão está pronta há anos. Agora se questiona novamente. Bolsonaro está sendo acusado de tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Como ele estar preso em casa impediria isso? Qual é a utilidade dessa medida? Moraes acredita que Bolsonaro irá pegar uma moto ou um jet ski e ir até o STF para tentar abolir o Estado Democrático de Direito? Não faz sentido nenhum. A finalidade é única e exclusiva de desmoralização. Ele quer dar o direito à oposição falar que Bolsonaro, assim como o ex-presidente Lula, também é um ex-presidiário, ainda que sua prisão tenha sido decretada em um inquérito, sem processo judicial nenhum, com menos de um mês de vida. Em sua decisão, Alexandre de Moraes ainda justifica a prisão domiciliar dizendo o seguinte: agindo ilicitamente, o réu Jair Messias Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal a obstruir a justiça, tanto que o telefonema com seu filho Flávio Nantes Bolsonaro foi publicado na plataforma Instagram. Ele quis dizer com isso que Bolsonaro, ao ligar para Flávio durante a manifestação, tentou motivar os seus apoiadores a coagir o Supremo Tribunal Federal a não aplicar as medidas que são legais, e isso seria uma obstrução da justiça. Curioso é que eles chamam Bolsonaro de réu, sendo que ainda nem processo existe. Aqui ele deveria ser considerado como investigado, o que demonstra com clareza o tom da decisão. Mas me diga sua opinião sobre esse caso. Você acha que é correta a determinação da decretação da prisão de Bolsonaro? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo e quer se manter bem informado, recomendo que assista uma dessas duas indicações que eu estou colocando na tela. E se ainda não é inscrito no canal, clique no logo para se inscrever. Obrigado por assistir e até a próxima.